Hoje pela manhã a gente pensou sobre a história dos dois irmãos brigados que precisaram se reconciliar e tiveram uma experiência de reconciliação. E um dos aspectos que eu chamei a atenção ali na história deles é que a Bíblia relata que Isaque amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Não é? Isso nos traz para o tema de hoje à noite. Amei a Jacó e aborreci-me de Esaú. E a minha pergunta é: Deus realmente amou o mundo ou só alguns? Porque essa é uma expressão que está em Malaquias capítulo 1, versículos 2 a 3. Olha o que diz o texto bíblico. Acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci-me de Esaú. Volto à pergunta. Deus realmente, e agora não colocando no passado, porque me refiro aqui à expressão de João capítulo 3, versículo 16, se referindo ao ato de Jesus Cristo, mas me referindo agora de modo geral, eu diria, ou eu faria a pergunta assim: Deus realmente ama o mundo ou só alguns? Você já tem a resposta aí na sua mente? Que lembre da expressão que está aí: amei a Jacó e aborreci-me de Esaú. Bom, em Romanos capítulo 9, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Ficou mais difícil ainda, né? Ficou mais complicado ainda para a gente entender esta expressão. A palavra aqui traduzida como odiei pode ser também traduzida como rejeitei, aborreci ou me aborreci. Esta afirmação do próprio Deus revelada ao profeta Malaquias, quando aplicada à humanidade de modo geral, traz certa inquietação, afinal de contas, quanto à abrangência do amor de Deus, não é? Do amor salvador de Deus e a sua escolha. Deus elegeu todas as pessoas para a salvação, para a vida eterna, ou só algumas pessoas? Como é que a gente pode entender então a expressão de João capítulo 3, versículo 16, neste horizonte? Porque Deus, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na teologia reformada, está presente especialmente nas igrejas presbiterianas, há uma forte ênfase na predestinação. O conceito é entendido por muita gente, e aí na teologia reformada, como uma escolha divina unilateral. Deus é soberano, Ele salva quem Ele quiser. E esta escolha divina unilateral, discricionária, ou seja, arbitrária, soberana, de indivíduos para a vida eterna e outros para a perdição,
não? Ou para a morte eterna, em vez de vida eterna, morte eterna. Será assim mesmo? É isso mesmo? Será que podemos pensar assim? Repito o texto de Malaquias, um pouco mais amplo agora. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E aqui ele se referindo ao povo de Judá, especialmente. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Preste bem atenção nesta expressão e nesta pergunta. Em que nos tens amado? E então continua o texto. Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ou, uma outra tradução, aborreci-me de Esaú. Vamos então aqui para esta imagem que eu achei bem apropriada. A imagem do Cristo Redentor, feita lá pelos franceses, não é? Foi isso? Foram os franceses, né, que deram de presente para o Brasil. É isso? Pois bem, esta imagem é muito interessante, da ideia do Cristo que ama a todos, abarca a todos, abraça a todos. Só que ela está no Monte do Corcovado, no Rio de Janeiro, apontando para um lado só do Rio de Janeiro. Não é? Não é complicado isso? A gente começar a pensar nesse aspecto? Pois bem, isso reforça a pergunta que faço, não é? O amor de Deus é limitado a algumas pessoas, Ele escolhe a quem vai amar, ou este amor é de fato uniabrangente, amplo? Bom, vamos ao texto e vamos refletir então com esta expressão. Como eu mencionei, Romanos capítulo 9, versículo 13, o apóstolo Paulo reflete esta expressão de Malaquias. Só que a tradução vai dizer: odiei a Esaú. Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Como eu disse, a expressão odiar pode ser também traduzida como rejeitei. Isso vai ser fundamental para a nossa compreensão. Aqui primeiro eu quero pensar com vocês rapidamente sobre conceitos soteriológicos. Tem a ver com soter, de salvação, tá? Então, conceitos da teologia da salvação, teologia bíblica da salvação. Então são conceitos soteriológicos, bíblico-teológicos. Duas expressões que estão presentes na nossa Bíblia e que nos falam sobre, por exemplo, a eleição. A eleição de Israel como povo escolhido de Deus, e a eleição do povo que crê em Jesus. Nós somos eleitos. Paulo vai dizer, por exemplo, e escreve aos eleitos em Cristo Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 1, aqueles versículos de 1 a 15, ele fala muito sobre esta salvação. E a segunda é predestinação. Predestinar, ou seja, destinar previamente quem vai ser salvo. Não se surpreendam se eu disser que esta expressão é bíblica. Não é apenas da teologia reformada, não é apenas lá nas igrejas presbiterianas, mas é uma expressão que está, inclusive, nesse texto de Efésios, né? Então é importante a gente perceber que esses dois termos estão lá presentes. Eu vou então aqui mencionar que a palavra eleger significa selecionar, escolher para si mesmo, tem esse sentido, e escolher entre muitos, né? Ok? Então eu escolho alguém aqui neste grupo presente. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu. Elegeu a quem? Nós. Não? Nós quem? A igreja de Éfeso. Nós quem? Nós que lemos a palavra e que estamos inclusos neste corpo de Cristo.
Esse vaso aqui está me, de vez em quando, assustando. Hoje de manhã quase que eu derrubo, né? Depois eu vou chegar um pouquinho ele para lá. Muito bem, então, escolheu a quem? Elegeu a quem? Nos elegeu nele, ou seja, em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a expressão eleger significa que Deus Pai escolhe os cristãos como aqueles que Ele separa da multidão como seus amados, aos quais transformou por meio de Cristo, ou através da fé em Cristo, em cidadãos do reino messiânico, de tal forma que o critério da eleição, preste atenção nisso, o critério da eleição não somos nós, mas Jesus. Esse é o critério da escolha. Arraiga-se unicamente em Cristo e os seus méritos. Perceberam? Então, a Bíblia sim fala sobre a eleição. Ou seja, Deus elegeu um grupo de pessoas para serem seu povo, ou pessoas para serem seu povo. E o critério dessa escolha é a todos quantos, em todo tempo, em todo lugar, crerem em Jesus Cristo como Senhor. Jesus é o critério da escolha. Jesus é o critério da escolha. Ou seja, Ele elege para a salvação aqueles que creem em todos os tempos e em todos os lugares em Jesus Cristo. Porque é Ele o critério. Não somos nós, não é Josué que é o critério de Deus. Eu vou escolher Josué porque eu gostei mais dele. Não. Eu vou eleger Josué porque em algum tempo, na vida dele, na história dele, ele vai entregar sua vida a Jesus como Senhor. Isso aconteceu aos 11 anos de idade, quando eu tinha 11 anos de idade. Ok? Perceberam? Predestinar, vai aparecer também em Efésios capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz o texto. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade. Predestinou. O que é predestinar? Proorizo, a expressão grega, é predeterminar, é decidir de antemão. No Novo Testamento, sobre o decreto de Deus. Portanto, Deus determinou de antemão que todos aqueles que em todo lugar e em todos os tempos creriam em Jesus como seu Senhor para a salvação. Naturalmente que um teólogo reformado vai discordar do que eu estou dizendo. Porque ele vai dizer, não, você está tendo uma implicação diferente aqui, ou uma compreensão diferente da soberania de Deus. Não estou negando a soberania de Deus. Nós batistas não descremos que Deus é soberano. Só que nós cremos que Deus, na sua soberania, escolheu e predeterminou, ou decidiu, que todos aqueles que crescem em Jesus seriam salvos. Perceberam a diferença? Então não é a ideia, Deus decidiu que todos, ou que um grupo de pessoas seriam salvos. Não, Deus decidiu de antemão que todos os que crescem em Jesus seriam salvos. É como se eu escolhesse aqui, ou fizesse uma escolha aqui, daqueles que estão usando roupa branca. Só tem 2 pessoas aqui com roupa branca. Entendeu? Então eu decidi de antemão escolher pessoas que atendam a um determinado critério. E aqui em termos de salvação, aqueles que crerem em Jesus.
Paulo diz em Efésios 1:11, nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E aí Romanos capítulo 8, versículo 29, é fundamental para a minha compreensão, para a sua compreensão, sobre o que é, afinal de contas, esse negócio de predestinação. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto é fundamental. Eu diria até para a teologia batista, sobre essa questão de predestinação, porque é a ideia do conhecimento prévio de Deus. Os que dantes conheceu, foi este que ele determinou que seriam salvos. E que conhecimento é esse? É o conhecimento de pessoas que crerem em Jesus como Senhor e Salvador. O critério da salvação não é outro, gente. O critério da salvação é só um, é Jesus Cristo, Senhor. Porque todo aquele que nele crê, seja salvo. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Mas está complicado o negócio de amei a Jacó e odiei Esaú. Como é que a gente explica isso? O ódio de Deus. Pastor, Deus odeia... Não, Deus é só amor. Eu lembro que uma ocasião, uma pessoa me escreveu, né? Não nessa igreja, mas outra igreja que eu pastoreei, enfim, uma pessoa me escreveu um dia um e-mail e disse assim: pastor, eu não gostei do seu sermão, porque o senhor falou de pessoas que se desviam, etc, etc. Eu vou à igreja para ouvir só sobre o amor de Deus. Eu respondi o e-mail dizendo: lamento muito, mas na Bíblia também fala sobre ira de Deus. Ódio de Deus, será que é isso, gente? Vamos lá, Romanos 9:13, de novo. O apóstolo Paulo diz, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú, ou rejeitei, ou aborreci, ou me aborreci. A oposição a odiar é sempre amar. Se a gente pegar textos bíblicos, a gente vai perceber isso. Agora, odiar no sentido moderno, vamos chamar assim, psicologizante, significa querer mal a alguém, não é isso? Odiar é isso, é querer mal a alguém. Eu não amo a pessoa, então eu odeio essa pessoa. É ter ódio, é ter raiva, é detestar, é abominar, é sentir aversão. Então, o conceito de Deus no Antigo Testamento inclui o fato de que Deus pode odiar e de fato odeia. E o que é que Deus odeia? Está na Bíblia. Primeiro, Ele odeia a falsa adoração. Deuteronômio 12:31. Não procederás desse modo para com o Senhor teu Deus, pois esses povos pagãos ofereciam seus deuses tudo que é abominação aos olhos do Senhor, tudo que Ele odeia e rejeita, como queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios a seus ídolos. Prestaram atenção? O que é que Deus odeia aqui, nesse texto? O que é que Ele odeia? A idolatria de queimar. Sim, acontece e aconteceu na história humana, de pais queimarem, sacrificarem os seus próprios filhos aos deuses. E o que Deus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo aqui, é que Deus odeia isso. Prestar atenção, o sentido de ódio quando relacionado a Deus, irmãos. Os profetas aqui colocam o culto sem obediência no coração no mesmo nível da idolatria. Deus também odeia isso. Deus aqui odeia o mal. Deus odeia aqui
o mal que se faz a alguém. É isto. O ódio de Deus, disse alguém, implica em aversão e hostilidade ao pecado e ao mal. É isso, gente. Quando a Bíblia fala de ódio de Deus, está se relacionando a isso. Provérbios 6,19, um texto muito conhecido. Vamos ver aqui. Estas 6 coisas Deus odeia, e a 7ª, o seu coração abomina, mais do que odeia. Primeira, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Qual é a 7ª que o seu coração odeia mais do que tudo? Ou o seu coração abomina? Qual é? Que semeia contendas entre os irmãos. Vejam, portanto, que a ira de Deus, ou o ódio de Deus, implica em aversão e hostilidade ao pecado e ao mal, e não às pessoas. Há uma expressão que é muito comum a gente entender, é que Deus odeia o pecado, mas segue amando ao pecador, as pessoas. E é por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repito, Deus odeia o pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque destrói o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Porque afasta o ser humano do amor de Deus. É por isso que Deus odeia o pecado, mas não a pessoa. Ele segue amando o pecador. Mesmo fulano. Mesmo fulano. Não é? Então isso é muito importante da gente perceber. Observem, este não é um ódio emocional, movido pelas emoções. Nós somos movidos pelas emoções, não? Se pisarem no meu pé, aguente. Mas Deus não é movido pelas emoções. Ué, pastor, mas Deus não ama? Então não é emoção? É que na Bíblia, amor não é sentimento. Ok? Algum dia a gente volta a falar disso. Este não é um ódio emocional, mas uma negação do mal e daqueles que o cometem. Está implícita uma rejeição em vontade e ação. É isso que a Bíblia ensina sobre ódio. Ódio significa algo como rejeitar e descreve o afastamento das pessoas de algo que para eles parece errado. Terceiro aspecto aqui. O amor de Deus é atitudinal e não meramente sentimental. O amor divino é atitudinal, não meramente sentimental. Olha o que diz o texto. A pergunta do povo de Israel, quando Deus diz, eu vos tenho amado. O que é que eles perguntam? Em que nos tens amado? Quais são as demonstrações concretas deste teu amor? O amor, quando relacionado a Deus, está ligado a atitudes, não a sentimento. É por isso que quando em 1 Coríntios capítulo 13 vai falar do amor de Deus, porque o amor ali é o ágape, é o amor de Deus, ele não vai falar de sentimento, de sentir algo, mas de fazer algumas coisas. Vamos lembrar algumas coisas aí de 1 Coríntios 13? O amor, alguém lembra? Não é invejoso. Está ligado à ação concreta. Não está ligado a sentimento. O que mais? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
aguenta firme. É difícil, né? Então, na Bíblia, o amor, meus amados irmãos, não é sentimentalismo, não é sentimento meramente, está ligado a ações concretas. O amor faz isso, o amor faz aquilo, o amor age assim, age daquela forma, o amor é assim. Que coisa linda. É por isso que 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor de Deus, o amor ágape, jamais acaba. Está sempre conectado, portanto, a ações. Preste atenção nisso, porque vai ser importante para a nossa compreensão sobre amei a Jacó e aborreci-me de Esaú. Ok? Terceiro ou quarto aspecto é que o amor divino é a base da eleição divina. A eleição é, portanto, atitude. Lembra? Amor não é sentimento, é atitude, é ação. Então, quando a Bíblia diz amei a Jacó e aborreci a Esaú, está dizendo escolhi Jacó, não escolhi Esaú. A eleição, a escolha e a atitude. É isso. Não tem a ver com sentimento, e muito menos com sentimentalismo. Por isso até Paulo pode dizer amei a Jacó e odiei a Esaú, porque aqui ele está falando de um amor que é base da eleição divina. O que Paulo está dizendo lá em Romanos é que Deus escolheu, e ali não são pessoas. Quando ele fala amei a Jacó e odiei a Esaú, o que Deus, através de Paulo, está nos dizendo é: eu escolhi a nação de Israel para ser meu povo separado. Entenderam a ideia da escolha? Quer ver um exemplo? Há um exemplo muito interessante na Bíblia. Saul era rei de Israel, mas Saul foi rejeitado por Deus, foi escolhido pelo povo. Vamos lembrar o critério de escolha. Quando Samuel descobre que era Saul que era para ser o eleito, o primeiro rei de Israel. Quando ele vai apresentar Saul ao povo, ele diz assim: vede que não há homem maior do que este. É o escolhido de Deus. Pois bem, Saul foi rejeitado por Deus porque era desobediente. Aí Deus diz a Samuel: vai lá na casa de um homem chamado Jessé, lá em Belém, e você vai ungir o novo rei, embora Saul continuasse rei. Você vai ungir um novo rei. Mas Deus não diz para Samuel quem é. Ele vai na casa de Jessé, pai de Davi. Davi está lá cuidando do rebanho, era o irmão mais novo, estava cuidando lá do rebanho. A gente às vezes pensa que Davi era um menininho, pequenininho, às vezes é retratado até a imagem assim, né? Não, ele é um homem, inclusive bonitão, né? Essa é a ideia. Ok, ele está lá, cuidando dos rebanhos, era esse o trabalho de Davi, na família. Aí, Samuel chega na casa de Jessé e diz: chama teus filhos aqui, chama teus filhos. E ele já revelou que tinha alguma coisa a fazer com este filho, com um dos filhos. Aí, o que é que faz Jessé? Chama o primogênito, o mais importante, chama Eliabe. Sabe o que significa Eliabe? O nome Eliabe significa Deus ama. Oi, o homem vem, era também bonitão, altão. Aí ele chega, sabe o que Samuel diz? Quando ouve esse nome, Eliabe, é esse aí.
não tenho dúvidas. Aí a Bíblia diz assim, que Samuel disse: porventura não está diante de mim o ungido do Senhor? É esse, sem dúvida nenhuma. Samuel tinha um negócio de escolher pela aparência, gente, que era um troço sério. Fez lá com Saul, né? Falou: ó, é ele aí, ó. Saul é o cara, bonitão desse jeito, alto mais do que todo mundo, é o cara. E não era, né? Então ele faz a mesma coisa com Eliabe. Aí Deus vem dar uma bronca danada no profeta, no sacerdote, em Samuel. Ele diz: porventura, porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, isso está aí colocado, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Fica com essa palavra: eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu o tenho rejeitado, eu o tenho odiado, eu não o tenho amado. Eu não tenho escolhido ele, não é ele o meu escolhido. É isso que diz o texto. É isso que significa: amei a Jacó e aborreci-me de Esaú. Deus está dizendo: eu escolhi Jacó para fazer dele, ou a partir dele, da sua descendência, o meu povo escolhido. Isso é muito importante para a nossa compreensão. Volto a dizer, nada tem a ver com sentimentalismo, nada tem a ver com sentimento meramente, meus amados irmãos. Tanto o texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 2 a 3, este que diz: amei a Jacó, aborreci-me de Esaú, quanto o texto de Romanos 9, 13, tratam de eleições de nações, não são de pessoas. Deus está dizendo que escolheu uma determinada nação, no contexto histórico bíblico, é a nação de Israel escolhida. Olha que interessante, em Romanos 9, nesse mesmo contexto de Romanos, ele cita Gênesis 25, 23. Sabe o que diz Gênesis 25, 23? O Senhor disse a Isaque, pai de Jacó e de Esaú: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. São nações. Este é o princípio, esta é a ideia. Então o amor divino é a base da eleição divina. Entenderam? Compreenderam? O que é amar ali naquele contexto? Deus ama o mundo inteiro. Deus ama todas as pessoas. Mas o seu amor seletivo ou eletivo significa a escolha dele de um determinado povo para ser instrumento em suas mãos. Sabe para quê? Próximo aspecto e o último ponto que eu quero tratar com vocês é porque a eleição divina é proposital, tem um propósito. Sabe por que Deus escolheu Israel, irmãos? Está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Deus chamou Abraão e disse: eu vou fazer de ti uma grande nação. Olha aí. Vou fazer de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E ele diz assim para Abraão: e tu sê uma bênção, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí, gente. Propósito da escolha de Deus:
Não é para que alguém seja melhor do que outro. Não é para que Israel seja melhor do que todas as outras nações. Ah, Israel é o queridinho de Deus. Não é para isso. Deus escolheu Israel para que Israel fosse instrumento nas mãos de Deus para abençoar todas as outras nações. Com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua bondade. A eleição divina é primeiramente seletiva. Sim, ele seleciona, ele escolhe. E depois ela é inclusiva, porque quer incluir todos os povos e todas as nações. É este o princípio da eleição divina, meus amados irmãos. É este o princípio do amei a Jacó e aborreci-me de Esaú. Ou melhor, escolhi a Jacó, mas não escolhi a Esaú. Escolhi Jacó para que através dele o meu amor alcance e chegue a todas as pessoas. O Mar Morto só é morto porque ele só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Ele só recebe as águas do Jordão, mas ele não distribui para ninguém. E é por isso que ele é morto. Nele não tem vida. Não nasce peixe, não vive peixe no Mar Morto. Você já experimentou tentar tomar um banho no Mar Morto? Você sabe que você não consegue afundar por causa da salinidade do Mar Morto. E esse princípio é muito caro para nós, porque nossas vidas só podem ser bênção quando nós temos porta de entrada, recebemos as bênçãos, mas também somos canais da bênção de Deus para os outros. A eleição divina é atitudinal, é seletiva, é proposital, é inclusiva. E a eleição divina é sobretudo missiológica. Deus nos escolheu para que sejamos bênção para os outros. Você foi escolhido por Deus para ser bênção para os seus vizinhos. Você foi bênção ou foi escolhido por Deus para ser bênção para os seus familiares, seus parentes. Você foi escolhido por Deus para ser bênção onde você estiver, para as pessoas que te cercam. Que Deus nos use para o louvor da sua glória e para sermos bênçãos uns para os outros. Amém?